Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão USP. Hoje vamos fazer uma viagem até a Amazônia para falar do Instituto Iasuri, que assim como o centrinho da USP aqui em Bauru, trabalha na reabilitação de pessoas com fissuras lábio-palatinas. Para falar mais sobre o Instituto, estou conectado aqui com a fonoaudióloga Larissa Lopes, que é a presidente do Iasuri, inclusive fez toda a sua pós-graduação aqui no centrinho. Larissa, primeiro, muito obrigado por sua participação aqui conosco hoje. Olá, Vitor, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, de alguma maneira ou outra, retomando a USP, né? É um prazer conversar com você. Antes da gente falar do Instituto, queria saber um pouquinho sobre você. Você fez seu mestrado, doutorado, se eu não me engano, tudo aqui no Centrinho. Como que você foi parar aí na Amazônia, Larissa? É isso mesmo, Vitor. A minha história com o Centrinho, eu fui até o Centrinho em 2012, iniciar essa carreira aí acadêmica. Mas a minha história com o Centrinho inicia ainda antes disso. Eu tenho um primo que nasceu com uma fissura lábio-palatina. E aí ele foi até Bauru, né? Ele tem 25 anos hoje, completamente reabilitado. E é daí que começa meu primeiro contato com Bauru, com o Centrinho. E você é natural de onde, Larissa? Eu sou manauara. Você é manauara mesmo. Exato. Então você fez esse caminho. Daí você veio para cá, depois você retornou com conhecimento. Exatamente. Eu, nesse primeiro contato que a minha família teve com a fissura e, consequentemente, com o Centrinho, aquilo despertou em mim. Eles voltaram do Centrinho com uma outra perspectiva do tratamento, que era possível reabilitar, que meu primo ia levar uma vida completamente normal. E isso, de alguma maneira, instigou em mim a vontade de conhecer esse lugar. Eu não fazia ideia ainda de muitos detalhes. E aí eu tracei como plano pessoal, né, poder ir até Bauru e conhecer o Centrinho e me especializar. Então, eu entrei no curso de fonoaudiologia ainda aqui em Manaus, fiz o curso de fonoaudiologia e assim que formei, em 2012, fui até Bauru fazer a prática profissionalizante na época. Fui para passar um ano só e aí acabei que, acho que contaminada com esse espírito de ciência, um ambiente mais científico e acadêmico, acabei ficando para desenvolver o mestrado também. E passado o mestrado, eu retomei a Manaus, trabalhei ainda um ano aqui, e senti a necessidade de fazer ainda uma pesquisa envolvendo os pacientes aqui do Amazonas, aqui da região amazônica. Foi quando eu ingressei no doutorado, sob a orientação da professora Ana Paula Fukushiro, e aí a gente já volta com uma outra perspectiva de estudar os nossos pacientes daqui. E defendi em 2020, como você bem colocou, fiz essa trajetória aí no Centrinho, dentro da pós-graduação. Falando agora sobre o Iasuri, o instituto que você preside, o que significa essa palavra indígena, Iasuri? Então, Vitor, Iasuri é uma palavra de origem indígena, né, como você falou. Ela é da etnia Baré e ela significa sorriso, ou estar alegre, que remete à alegria. Então, a nossa equipe quis fazer essa homenagem aos nossos indígenas, colocando o nome do Instituto como Instituto Iasuri da Amazônia. Quanto tempo que o Instituto existe, Larissa? Nós vamos agora, em junho, vamos fazer 3 anos de existência. Então, um Instituto novo. Em 2020, exatamente. Após o término do doutorado, eu defendi em março, e aí em junho a gente fundou o Instituto. A gente está falando aí uma palavra de origem indígena, a gente sabe que a região tem muitos indígenas, ribeirinhos, e a gente sabe que historicamente tem uma dificuldade, houve uma dificuldade no acesso à reabilitação da fissura por parte desse perfil, desse público. O Instituto nasceu com essa função mesmo de amenizar aí, suprir essa lacuna na reabilitação desse público, Larissa? Exato, Vitor. A gente, por muitos anos, o serviço aqui o que era oferecido para essa população aqui na Amazônia, especialmente os ribeirinhos indígenas, eram campanhas pontuais, o que eles chamavam de mutirões cirúrgicos, entregando apenas cirurgia, algumas coisas mais pontuais. E não um serviço contínuo, né? Uma coisa mais... O que realmente preza a fissura lábio-palatina, a reabilitação completa. A gente sabe que necessita, né? São anos e anos de acompanhamento, né? As pessoas acham que às vezes é simplesmente a correção da fissura, estética, acabou, mas não, né? Tem todo um acompanhamento, né? Exato. E partindo dessa escassez e fundamentado até no resultado da minha tese, que eu estudei o resultado de fala desses pacientes,
nós reunimos uma equipe de profissionais e acabamos aí fundando o Instituto exatamente para entregar um serviço contínuo, com uma equipe multidisciplinar que atenda aí, que tente otimizar o tratamento desses pacientes. A gente sabe que não é fácil, Vitor, com questões geográficas aqui, nossos pacientes demoram dias para chegar até aqui em Manaus. Eles demoram vários dias em barcos, em embarcações, porque as nossas estradas aqui são os nossos rios, né? Então, assim, você imagina, um trabalho pontual é muito difícil. Oferecer um serviço contínuo, com qualidade, com uma equipe especializada, tem mostrado um outro panorama de resultados aqui na região. E vocês atendem como? Vocês têm uma sede, eu acredito, né? Mas qual que é a porta de entrada aí para o Instituto? O nosso Instituto, ele fica dentro de um hospital infantil. O Hospital Infantil Dr. Fajardo, fica no centro de Manaus, e a nossa equipe atua dentro desse hospital em parceria com o governo. Então, esses pacientes, eles são via SUS, são regulamentados pelo SUS, regularizados pelo SUS, né? E eles chegam até o nosso serviço. Muitos já da maternidade são encaminhados até o hospital ou de alguma unidade básica de saúde, e esse paciente consegue, pelo sistema, por meio de um cadastro, ser atendido. Ô Larissa, a gente comentou que a reabilitação ela exige tempo, né? Às vezes 18, 20 anos para a reabilitação completa, até o paciente ter a alta, né? E além disso, exige muitas especialidades, né? Equipes multidisciplinares. Vocês trabalham dessa maneira aí também? Sim, Vitor, isso é uma coisa que eu sempre pontuei como muito importante, né? De oferecer esse tratamento integral. Hoje, felizmente, nós conseguimos entregar para essa população um serviço multidisciplinar. A equipe é bem completa, cirurgião plástico, fonoaudiólogos, enfermeiros, otorrinos, nutricionista, pediatra. Então, assim, é uma gama de profissional realmente entregando o melhor para a reabilitação desses pacientes. Você tem ideia de quantos pacientes aí já foram atendidos por vocês? Vitor, acredito que nesses um pouco mais de 2 anos, uma média de um pouco mais de 2.000 pacientes já passaram aqui com a gente. Nossa, bastante gente. Aí tem uma proximidade com a fronteira também. Vocês atendem gente de fora? Já atenderam pacientes de fora do Brasil? Bastante. Isso é uma coisa bem comum, uma realidade bem comum nossa aqui. Por estarmos aqui na fronteira com outros países, a gente recebe bastante paciente da Venezuela e de outros países. É bem comum também a gente receber esses pacientes. Como que você sente aí, Larissa, vendo esses outros países vizinhos aí na questão da fissura, para eles recorrerem aí em Manaus, aí na Amazônia, como que você sente lá o tratamento, como que funciona, como que é encarada a fissura nesses países vizinhos aí nossos? Eu acredito que não tenha, né, essa política pública mais forte nesse sentido, e dependendo da cidade também, acaba que fica mais próximo vir até Manaus. Então, por questões de logísticas aí, de geográficas mesmo, esse paciente acaba procurando. Acredito que por ser já uma referência no tratamento multidisciplinar e na sua totalidade, e não só cirúrgico, acaba que virou uma referência. A gente recebe paciente até de outros estados da região norte também. Eu estava vendo um vídeo sobre o Instituto, né? E me lembrou muito o Centrinho. O jeito que vocês falam dos pacientes, como vocês referem ao tratamento, à reabilitação. Isso está correto mesmo? Eu tive essa impressão, isso acontece mesmo? Você conseguiu levar esse DNA aqui do Centrinho para ir para a Amazônia? Essa era a minha grande missão, Vitor. Eu fui treinado por grandes profissionais, né, de todas as áreas. Os anos que eu vivi dentro do Centrinho foram, sem dúvida, não consigo nem mensurar como que isso pode ter sido bom para mim, mas na prática aqui a gente vê que acaba que é um DNA. Você é para sempre uma referência, né, aqui no norte do Centrinho. Acaba sendo uma extensão aí, até mesmo porque a gente continua o vínculo até hoje com os profissionais daí de dentro do Centrinho, de todas as áreas, tudo que a gente precisa de suporte, a gente tem até hoje esse contato. Então, assim, a minha grande missão era trazer o DNA, a missão, a filosofia de dentro do tratamento do Centrinho para cá, para Manaus. E eu queria que você comentasse um pouquinho da importância disso, Larissa, porque, por exemplo, o seu primo
há décadas, teve que viajar daí para Bauru para fazer esse tratamento, essa reabilitação. Hoje, se fosse o caso, ele teria aí um centro especializado, com profissionais competentes, equipes multidisciplinares, para fazer a reabilitação. E eu acho que essa foi a missão do Centrinho, quando ele nasceu quase como um único centro que tratava isso no Brasil. Isso foi se espalhando, essa sementinha, forma um profissional, o profissional sai daqui de Bauru, vai aí para a Amazônia, para o Nordeste, levar esse conhecimento. Queria que você comentasse um pouquinho da importância de descentralizar um pouco do Centrinho. Eu acredito que essa é a grande essência e missão do Centrinho, né? Formar profissionais altamente qualificados na reabilitação e disseminar conhecimento, disseminar mesmo o serviço, porque a gente sabe que o número de pacientes é grande e realmente o paciente se deslocar aqui de Manaus até Bauru é uma distância considerável, né? Questões financeiras, gastos aos cofres públicos também. Isso foi uma coisa que, na tratativa que eu tive com a Secretaria de Saúde para poder implementar o serviço no SUS, foi uma das coisas que eu pontuei também, essa importância não só de otimizar o tempo do paciente até Bauru, que é uma região distante da nossa, a questão de gastos os cofres públicos, porque o paciente tem direito a TFD e tudo, então acaba que financiar o tratamento dele fora daqui de Manaus é mais custoso do que você financiar uma equipe, preparar um hospital para receber esse paciente. Além da logística toda, você imagina, sair de Manaus até Bauru é distante. E a grande maioria dos nossos pacientes são do interior do Amazonas. Eles devem dias de barco, de canoa para chegar até Manaus. Você imagina, dias de barco até Manaus, mais horas e horas e horas de avião até Bauru. Então, assim, muitos com falta de conhecimento, mesmo insegurança. Então, tudo isso era uma preocupação. A gente ouve, né, até hoje relatos. Eu tive essa experiência pessoal com a minha família, né, com meu primo. Era uma insegurança, era uma novidade. Então, poder oferecer aqui em Manaus esse serviço com o DNA do Centrinho, sempre buscando se aproximar cada vez mais do que a gente aprendeu, do que a gente entregou ali, do que eles entregaram ali, sem dúvida, é bem gratificante, assim, né, para a nossa equipe. Larissa, assim como o Centrinho, vocês também têm uma parceria com a Smile Train, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa parceria e o que tem contribuído para vocês, porque aqui a gente sabe que essa parceria tem sido muito valiosa, muitas carências que o hospital tinha, principalmente aqui foi a parte de anestesia, o pessoal da anestesia, então isso conseguiu suprir com essa parceria, e o Centrinho, inclusive, se tornou centro de referência da Smile Train. Então vocês também têm essa parceria, né? O que tem contribuído para vocês esse acordo, esse pacto? Exato, Vitor. A Smile Train, ela é nossa parceira desde o início. Desde dos primeiros dias de estudo, nós já iniciamos a parceria com a Smile Train. E, assim, é muito importante essa parceria para a gente. Ela supre várias necessidades que a gente tem, desde, por exemplo, pontuar para você questão de material cirúrgico de ponta, né? Poder comprar e oferecer esse material cirúrgico de ponta, equipamentos para ter mais segurança durante a qualidade. Nós também tivemos a oportunidade de adquirir equipamentos de anestesia mais completo, mais moderno, para equipar o hospital, tudo isso financiado pela Smile Train. Mais recentemente, nós também recebemos o apoio da Smile Train para financiar um equipamento que a literatura aponta como padrão ouro para definição de conduta dos pacientes também com fissura. Além de toda essa questão de material, suporte nutricional, com utensílios mesmo do pós-operatório, cestas básicas para os nossos pacientes. Mais recentemente, a nossa grande conquista, também com apoio 100% e financiamento da Smile Train, foi a ampliação dos nossos ambulatórios. Por um tempo, a gente teve que dividir um espaço com outras especialidades do hospital e nós apresentamos essa proposta de ampliação do ambulatório. E, de pronto, a Smile Train apoiou a ideia e hoje nós temos uns ambulatórios que são somente para paciente com fissura. Isso proporcionou um aumento significativo de números de consulta de ambulatório. Então, assim, além dessa questão de material, de estrutura em si, a Smile Train nos apoia muito em questão de capacitação de profissionais.
os nossos profissionais locais têm a oportunidade de participar de congressos, cursos de atualização, visita a hospitais referências como o Centrinho, receber profissionais daí também. Nós já tivemos a oportunidade de receber alguns profissionais a fim de treinar, de aprimorar os nossos locais aqui. Então, assim, é uma parceria fundamental para o funcionamento do nosso serviço, com certeza, Vitor. Larissa, quem quiser saber mais, acho que deu para a gente ter um panorama aí do Instituto, mas quem quiser saber mais, tem algum site, telefone aí, para quem quiser saber mais do Instituto? Sim, se vocês tiverem interesse em conhecer mais do nosso trabalho e poder divulgar e alcançar mais pacientes aqui da região, pode seguir a gente no Instagram, Instituto Iasuri, estamos também no Facebook. Eu deixo aqui um telefone para contato também, o DDD 92 98186 1813. Nesse canal você consegue tirar algumas dúvidas, orientações e saber como chegar até a nossa equipe. Larissa, parabéns pelo trabalho aí, assim como o Centrinho, que já passou de 5 décadas. Espero que vocês tenham vida longa aí e amplie esse atendimento. Parabéns, Larissa. Obrigada, Vitor. Fico muito feliz e agradeço demais a oportunidade de estar conversando com você e contar um pouco para as pessoas do nosso trabalho aqui na região. Eu que agradeço o bate-papo. O Conexão USP de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até uma próxima edição.